A gente ficou sabendo também, isso já era mais ou menos conhecido, né? Mas agora com as mensagens a gente ficou sabendo também que o André Esteves parece envolvido nesse caso do Banco Master no seguinte sentido. Ele era um crítico muito grande do Vorcaro. O Vorcaro tinha ele como um grande inimigo e coisa e tal, e brigou muito com o André Esteves e não sei o que lá, e culpava o André Esteves do BTG pelos problemas do Banco Master, né? Até onde isso era realmente uma briga de iguais, ou uma briga no sentido de que o Vorcaro estava na merda e queria colocar a culpa em alguém e colocava a culpa no André Esteves, a gente não sabe, tá? O André Esteves, como todos os outros grandes bancos brasileiros, eles têm algum contato com o andar de cima também, né? Aqui no Brasil, meu amigo, essas grandes empresas todas têm essa estrutura de ajudar e ser ajudado pelo governo. Mas, pelo menos, não parece ser uma coisa tão explícita quanto no caso do Banco Master. Ou seja, a minha leitura disso daqui é que sim, o André Esteves acabou ajudando o Master a se ferrar nessa história, mas que, de certa forma, foi por preocupação muito mais com o sistema financeiro como um todo do que com realmente querer derrotar o Vorcaro no final das contas. Vamos entender o que o Vorcaro criticava no André Esteves aqui, o que teria sido o impacto dessa história toda. Lembrando que em determinado momento o BTG fez uma oferta pelo Master, tá? Lá no dia, em 31 de março de 2025, o BTG fez uma oferta de R$ 1 pelo Master, né? Ou seja, ele aceitaria assumir o valor do Master sem, usando o fundo garantidor de crédito para dar cobertura aos problemas de lastro, e ele assumiria isso daí, né? Ou seja, essa é a questão. O BTG assumiria o Master sem pagar nada. R$ 1 é um preço simbólico, né? Só para dizer que pagou, né? E o Vorcaro parece que não gostou disso não, queria vender para o BRB, né? E acabou que você vê que a coisa estava tão feia no Banco Master, que quebrou o Banco Master e quebrou o BRB também, antes tivesse aceito o acordo de R$ 1 do BTG, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter Messias Turguniev, Zé Pilantra Pinguço Corrupto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Malu Gaspar traz aqui na matéria de hoje as mensagens que mostram um embate de Vorcaro com Esteves, com André Esteves, né? Não entro em guerra para perder com o Senhor dos Exércitos, né? E Senhor dos Exércitos, para quem não sabe, é uma expressão bíblica para se referir a Deus, né? Então, aqui não dá para entender se ele está dizendo que ele entra em guerra com a ajuda de Deus ou que se ele está lutando contra Deus, está chamando André Esteves de Deus, né? Porque a conversa é meio nesse sentido aqui, né? E, bom, as mensagens mostram o dono do Master via o dono do BTG como seu principal inimigo no mercado financeiro, né? E, de novo, o fato do cara do Master ver o André Esteves como inimigo não quer dizer necessariamente que o André Esteves viu o cara do Master como inimigo, né? Tem esse negócio, tem muito essa coisa de inimizade, digamos, assimétrica, né? Um lado encara o outro lado como um grande inimigo, sendo que o outro lado não está nem aí para aquele lado de lá, né? A preocupação do BTG, de certa forma, ou pelo menos é o que diz o BTG, a preocupação do André Esteves era muito mais com a saúde financeira das empresas, né? Veja, todos os bancos médios e pequenos no Brasil neste momento estão sofrendo, como eu expliquei para você, mesmo aqueles bancos que não têm ligação com o Banco Master, a pessoa que tem algum dinheiro, que vai botar dinheiro em algum CDB de algum banco, ela vai olhar para o banco e falar, ih, rapaz, será que eu ponho dinheiro nesse banco? Porque, né, o dinheiro que estava no Banco Master meio que sumiu, né, perdeu, né? Então, ou seja, eu vou botar, não vou botar, para onde é que eu vou botar meu dinheiro? Então, ou seja, isso afetou sim o mercado como um todo, né? Os grandes bancos não têm esse problema, os bancões não têm esse problema porque é um outro patamar de problemas, mas bancos pequenos e bancos médios, né, certamente tem. O BTG já é considerado um banco grande no Brasil, tá? Mas não é, ele não tem a mesma capilaridade, o mesmo conhecimento do público que Bradesco, né, Itaú e coisa e tal, porque ele sempre foi um banco mais voltado para clientes de alto poder aquisitivo, né? Ao contrário do Bradesco, por exemplo, que faz propaganda, não, você aí que é pobre, bote seu dinheiro no Bradesco, né? O BTG não faz questão de pegar dinheiro de pobre, não, ele quer dinheiro só do pessoal que tem dinheiro, né? Mas não deixa de ser um problema, ou seja, pode ser que as pessoas estejam mais receosas de investir em bancos no Brasil nesse momento. Então essa seria a preocupação do André Esteves, né? Aqui, ó, além da intensa troca de mensagens com o ministro do Alexandre de Moraes, do Supremo, no dia da prisão de Vorcaro pela Polícia Federal,
O material extraído do Banco Master também traz um recorte sem filtros da forma como o banqueiro enxergava sua disputa com o dono do BTG Pactual, o André Esteves, a quem ele acusava nos bastidores de atuar para prejudicá-lo, né? A gente viu em vários outros jornais, talvez jornais que tenham sido pagos pelo Vorcaro, exatamente essa colocação de que é o Esteves que está correndo atrás. Não, que o Esteves, eles querem evitar que um banco que nasceu e coisa e tal, e está crescendo, eles não querem deixar que um banco cresça e coisa e tal. Eu não sei não, tá? Vendo a quantidade de dinheiro que o Vorcaro gastava em festa e coisa e tal, a gente tem que reconhecer que pelo menos o André Esteves era um cara mais discreto, né? Assim, ele tem dinheiro pra caramba. Não estou dizendo que ele não gaste dinheiro, mas ele gasta dinheiro de forma mais discreta, pelo menos, né? E isso é um padrão mais comum entre os grandes bancos brasileiros. Se você olhar o pessoal aí do Bradesco, do Itaú e coisa e tal, assim, tem dinheiro pra caralho. Não tem onde jogar dinheiro fora. Não, vocês começaram a queimar dinheiro agora, os caras não conseguem destruir a fortuna que eles têm. Mas eles adotam uma visão um pouco mais cautelosa, né? Porque eles entendem que isso faz parte da imagem do banco, tá? Não tenha dúvida, um banco que o dono sai torrando dinheiro, fazendo festinha na Itália e não sei o que lá e coisa e tal, né? Dá uma vibe meio de novo rico aí que não sabe muito bem lidar com o dinheiro, que pode ser ruim para os negócios no final das contas, né? Então aqui, ó. O histórico de conversas de Vorcaro com a então namorada Marta Garaef traz um largo histórico de críticas e ressentimentos com Esteves. Em vários momentos ele se queixa de matérias negativas que julga terem sido plantadas pelo rival. Podem ter sido plantadas pelo rival, tá? O André Esteves tem muito contato na imprensa, você pode ter certeza que sim, isso pode ter acontecido. E chega a dizer nos treinos de luta que pensava em Esteves para render mais na luta, né? Vou dar porrada, aí você não quer dizer nada no final das contas, né? Na última mensagem enviada a Moraes antes de ser preso, ele diz esperar batidas do Esteves no negócio que acabaram de anunciar, e anuncia que se concretizaria com o grupo Fictor, né? Então lembra que no dia que o Vorcaro foi preso, ele tinha avisado que ele que ele vendeu o Banco Master para o Banco Fictor com a ajuda de investidores árabes, né? Tanto que ele ia, segundo ele estava dizendo, ele iria para Dubai para fechar com esses investidores árabes exatamente essa situação aí do Banco Master, né? E ele espere a batida do Esteves, ou seja, que o Esteves iria bater nesse negócio, né? Mas nem precisou, né? Porque o cara foi preso, né? Meio que não tinha o que dizer, né? Já ficou a coisa totalmente clara que o Vorcaro, no mínimo, ficou claro que o Vorcaro perdeu essa. A gente pode entender também que o Vorcaro realmente estava errado, né? Isso seria um passo além de concluir que ele perdeu. Porque ele perdeu, ele perdeu. Ele estava errado, também mereceu perder? Olha, eu chego a imaginar que sim, tá? De fato, o Vorcaro parece uma pessoa que estava um pouco, como é que eu vou dizer, deslumbrada com uma vida de riqueza, e isso não condiz muito bem com alguém que administra fundos de outras pessoas, né? No auge da repercussão do anúncio da compra da instituição pelo Banco BRB, anunciada no final de março, o banqueiro confidenciou a Marta, no dia 31, que achava muito ruim a exposição provocada pela divulgação do negócio e reclamou da quantidade de jornalistas descendo o cacete. Cara, mas é óbvio, eu fui um dos que desceu o cacete, porque é evidente que todo mundo sabia já desde meados de 2024 que o Banco Master estava com dificuldade. E aí tu me aparece com uma ideia de que vai vender para o BRB o seu banco? Não, porra, você está querendo passar o prejuízo para o governo, né? Passar o prejuízo para a população. Está querendo que todos os brasileiros paguem pelo prejuízo dos negócios mal feitos que você fez, né? Vai vender o Banco Master para o BRB vai ter que assumir o BO aí do Banco Master, vai assumir os problemas todos do Banco Master aí, e nós acabar pagando, né? Então sim, teve muita crítica a isso, e na minha visão foram críticas merecidas. Ele está dizendo que foi o Esteves que colocou essas críticas e não sei o que lá, até porque o Banco Central orientou ele a procurar o André Esteves do PTG. Ele disse que era o maior banqueiro do mundo, que era Deus na nossa vida. Então repara que o Vorcaro usa, né, chamar o André Esteves de Deus, o Senhor dos Exércitos e coisa e tal, de forma jocosa para dizer que André Esteves era Deus, tá? Então ele estava chateado com isso, né? E de fato a gente sabe que ouviu uma proposta, que o Banco Central me pediu para ouvir a proposta do André Esteves sobre o Master, diz Vorcaro em mensagens, né? Ou seja, ele não estava satisfeito com isso, ele queria vender para o BRB, mas ele aceitava ouvir a proposta do André Esteves. Só que o problema da proposta do André Esteves pelo Master é essa daqui, ó. A proposta que o BTG fez pelo Master foi de assumir o banco por R$1.
usando o fundo garantidor de crédito para dar cobertura a todos os problemas de lastro que o banco tivesse e capitalizar a instituição de Vorkaro, que deixaria o negócio. Compraria também os precatórios do banco e o Credit Cesta, mas não houve consenso entre os grandes bancos que controlam o FGC sobre essa oferta. Por isso ela não chegou a ser concretizada, ou seja, mesmo essa oferta de comprar o Master por R$1, não ia rolar porque ela dependia do fundo garantidor de crédito. Veja, R$1 estava caro o Master, estava caro por R$1. Sim, é possível, porque era tanto prejuízo que tinha, era tanto papagaio que tinha ali, que R$1 era caro mesmo, para cobrir o resto da galera, né? André Esteves e Daniel Vorkaro, respectivamente controladores do BTG e do Master, tiveram diversas reuniões entre dezembro passado e esse mês discutindo a transação. Isso aqui, ó, essa matéria aqui é de março de 2025. Então, lembra, desde dezembro de 2024, o pessoal do Banco Central pediu, o Master estava com dificuldade, conversa com o BTG, o André Esteves dá um jeito e coisa e tal, só que a coisa não avançou. Por quê? Porque o BTG olhou a situação do Master, fez a chamada due diligence, né, que é quando você bota um monte de contador e advogado dentro da empresa para analisar tudo quanto é documento para saber como é que está aquilo ali, o que realmente você está comprando, né? E os advogados olharam para aquilo ali, os contadores olharam para aquilo ali e falaram, ih, rapaz, a situação tá feia, né? Daí surgiu depois o BRB nessa história, porque BRB é um banco público, e aí você tem duas coisas. A primeira coisa, o pessoal tem menos preocupação em comprar podre. Por quê? Porque não são eles que vão pagar mesmo, né? O banco é do povo, é você, otário, que vai pagar, sou eu, otário, que vou pagar, somos nós, otários, contribuintes, que vamos pagar, então o cara que está ali administrando aquele negócio meio que não está nem aí, né? Quando o banco é seu, você vai olhar a coisa com muito cuidado, vai olhar lá nos mínimos detalhes, né? Enfim, aqui, ó. No entanto, o BTG fez um empréstimo milionário a Daniel Vorkaro. Apesar do Daniel Vorkaro criticar pra caramba o BTG, dizer que o André Esteves queria sacanear, não sei o que lá, no dia 14 de novembro de 2025, portanto, poucos dias antes da quebra do Banco Master, o banco BTG Pactual firmaram um contrato de mais de 86 milhões. Tratava-se de um empréstimo concedido ao dono do Banco Master. 3 dias depois, no dia 17 de novembro, Vorkaro foi preso e o banco foi liquidado. Isso significa que se esse dinheiro já... Porque, veja, foi no dia de 14 para 17. São 3 dias só, tá? Então, talvez o BTG não tenha pago, não tinha entregue ainda esse dinheiro do empréstimo. A gente não sabe. Se chegou a pagar, meu amigo, perdeu esse dinheiro. 86 milhões de reais, cara, assim, ó. Perdeu, já era, acabou. Lembra aquele trechozinho do South Park que o Stan vai colocar um cheque de $100 na conta para fazer poupança e coisa e tal, para fazer investimento, aí o gerente do banco pega o cheque dele, que ótimo, sim, é muito bom poupar, eu vou aplicar aqui num fundo derivativo de não sei o que lá, com uma operação estruturada aqui, não sei o que lá, e acabou. Aí o Stan, como assim? Como assim? Cadê meu dinheiro? Eu quero meu dinheiro. Não, acabou, não tem mais dinheiro, já foi, já perdeu tudo. Foi mais ou menos assim esses 86 milhões do André Esteves para o Vorkaro. Mas, de novo, isso foi no dia 14 de novembro, e o banco foi liquidado no dia 17 de novembro, no dia 18 de novembro, na verdade. De repente, não deu nem tempo de transferir esse dinheiro para lá, né? E essa é a dúvida. Por que teve esse negócio, né? À época, a defesa do empresário negou uma possível tentativa de fuga e afirmou que o executivo estaria viajando para assinar a venda do banco, né? Ou seja, é isso que aconteceu, mas repara como é que isso aqui não encaixa na narrativa do Vorkaro de que o Esteves é o inimigo dele, que quer destruir ele a qualquer custo. Por que o inimigo emprestaria dinheiro, né? E não foi só isso não, né? Aqui, ó, o BTG comprou 1,5 bilhão em ativos de Daniel Vorkaro, controlador do Banco Master, né? Segundo o BTG, Vorkaro se comprometeu a destinar os recursos ao próprio caixa no Master. Isso aconteceu no dia 27 de maio de 2025. Então, mais uma vez, o BTG ajudou o Banco Master, né? Comprou ali 1,5 bilhão. Lembra que o problema do Banco Master era o seguinte, ele tinha que pagar um monte de CDBs que estavam vencendo, ele tinha que pagar esse dinheiro, e não tinha dinheiro em caixa para pagar isso. Então ele precisava de dinheiro em caixa. Ele tinha ativos, supostamente, né, empréstimos e participações em empresas e precatórios, e sabe-se lá mais o que ele tinha de ativos, mas ele precisava de dinheiro vivo, né? Então o BTG comprou esse 1,5 bilhão em ativos do Vorkaro. De novo, esse tipo de coisa, o empréstimo aqui, às vésperas da prisão, e essa ajuda que teve lá em maio também, no momento que o BTG, que o Banco Master já estava com problemas, né?
fazem crer que no final das contas o André Esteves, talvez o que o Vorkaro esteja reclamando que ele poderia ajudar mais, né? Mas assim, que ele estava ajudando de certa forma, né? E no final das contas, o pessoal está colocando aqui, o pessoal da esquerda quer colocar o André Esteves nessa parada, né? A Globo blinda o dono do BTG, entenda, né? Que tem que investigar o dono do BTG também. Olha só, o dono do BTG, tal como outros parceiros, outros bancos, venderam CDBs do Banco Master, tá? A Nubank, XP e a própria BTG venderam CDBs do Banco Master. Agora, tem que ver com calma isso daí, porque houve uma época que não se sabia ainda que o Banco Master estava com dificuldade financeira. É aquilo que eu falo, é importante saber disso, né? Houve uma época que o Banco Master era um banco que estava oferecendo um produto e aí você vai e vende o produto do cara. Pode ser que, né? O que eu digo é, quem vendeu o CDB depois de julho de 2024, a coisa já começa a ficar estranha. Depois de abril de 2025, de março de 2025, quando teve o anúncio da venda para o BRB, que todo mundo já sabia que o banco estava insolvente, ali já não tem mais boa vontade. Ali, se vendeu o CDB depois disso, já sabe que era coisa ruim, né? Então é isso daí. O André Esteves tem ligação com o Vorkaro. O Vorkaro é muito próximo do André Esteves, pelo menos se sente muito próximo dele, se sente atacado pelo André Esteves. Mas para mim, não tá claro que o André Esteves é vilão nessa história não, tá? Me parece muito mais o Vorkaro botando a culpa no cara, porque é ele mesmo que fez merda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.